Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski para mais uma aula de sequências numéricas. Hoje a gente vai entrar num dos tópicos mais importantes e fundamentais, que é o estudo das progressões aritméticas. Isso mesmo, a gente está falando sobre que tipo de sequência, professor? Estamos falando daquelas sequências numéricas que são iterativas, né? Um dos tipos de sequência que a gente viu na aula passada, que terá como essência ser construída através da adição. Olha a operação principal aqui das progressões aritméticas. Será construída através da adição de um valor constante. Esse valor constante nós chamaremos de razão, então, a um termo para obter o termo subsequente, então. Beleza? Ou seja, né, em outras palavras, a partir de um termo inicial, né, o primeiro termo será fundamental e importante para nós. A partir desse termo primeiro, né, no primeiro termo ali que a gente vai começar a nossa sequência, a gente vai escolher um valor, né, obviamente para construir, que a gente vai chamar de razão, que a gente sempre vai somar esse valor para descobrir o segundo termo, aí soma esse valor, descobre o terceiro termo e assim sucessivamente. Beleza? Por isso até que a gente tem uma ideia genérica a princípio, que qualquer termo, um enésimo termo dessa progressão aritmética, ele pode ser encontrado através do quê? Do termo anterior mais a razão. Beleza? É uma fórmula simples, né, que representa essa definição, mas que é importante também, tá? Mas só para ficar bem claro aqui, então, eu coloquei dois exemplos de progressões aritméticas já prontas, só para a gente analisar o seguinte. Veja, ó, a gente tem aqui uma progressão aritmética que começa no menos 2. E aí, nesse menos 2, a gente vai fazer a adição de quanto? Quanto que eu tenho que adicionar ao menos 2 para chegar no quarto, né? Então, veja, ó, qual é o valor aqui, ó? Para eu chegar no segundo termo, que eu tenho que pegar o primeiro e somar para chegar ali. Você vai falar assim, pô, professor, se eu estou devendo 2 e agora eu tenho 4, obviamente é porque eu coloquei mais 6 lá então, ó. E aí começa a aparecer a nossa razãozinha. Você vai falar assim, professor, aí vem o valor constante? Sim, ó, afinal de contas, para eu sair do 4 e chegar no 10, eu também faço a adição de 6, né? Para eu sair do 10 e chegar no 16, também farei a adição de 6 ali então. Então a gente tem uma progressão aritmética com um dos termos mais importantes, que é o primeiro, sendo menos 2, e uma razão igual a menos 6. Veja que a partir do primeiro termo, conhecendo a razão, você consegue ir descobrindo todos os termos subsequentes aí para nós. Detalhe, tá? Não foque na ideia que razão é só soma. Você tem a ideia da adição, então, como algo positivo ou negativo. Nesse caso, por exemplo, ó, nossa PA começa no 5. Só que o segundo termo é 2. Você vai falar assim, ué, mas como que diminuiu? É porque você adicionou um valor negativo, então a ela. Qual é o valor que eu devo adicionar ao 5 para que resulte em 2? Ah, professor, eu tenho que adicionar, então, o menos 3. Tá? Então, eu posso ter adições de valores negativos, então, para compor essa minha razão. Tanto é que, se eu pegar no 2 e também adicionar o menos 3, né, eu tenho 2 menos 3, vamos ficar com menos 1. Menos 1 com menos 3, a gente vai chegar em menos 4. Beleza? Tranquilinho? Então, ó, dois exemplos de progressões aritméticas, ou seja, sequências numéricas no modelo iterativo, ou seja, que poderão ser escritos através de um modelo matemático que possa estar em função da posição, né, do n, lá, lembra disso? Essa era a característica de uma sequência iterativa, né, que terá como característica principal a razão ser um valor adicionado de maneira constante, né, a cada termo para encontrar o termo subsequente. Veja que nesses dois exemplos, um que a gente tem uma razão positiva, outro que a gente tem uma razão negativa, a gente pode dar uma analisada na classificação, tá joia? Você vai falar assim, bom, professor, nessa primeira, por mais que eu tenha começado num valor negativo e tal, não importa ali o começo, né? O que nota? Nota que quanto maior for a posição do termo, por exemplo, o quarto termo aqui, ó, maior também será o seu valor. Isso é característica de uma construção o quê? Ah, professor, é uma construção linear? É uma construção proporcional? Né? Se eu fizesse isso num gráfico, esse gráfico, os elementos estariam sobre uma reta. Claro, eles não formam uma reta, mas eles estão sobre uma reta. Sim, que tipo de reta?
crescente, né? Então, por isso até que é muito comum que se faça associações de progressões aritméticas, às vezes com função afim, com função do primeiro grau, tá joia? Isso é bem comum ali para nós. Mas nesse caso, então, ó, se a razão ela é positiva, se a nossa razão ela é um valorzinho, então, maior que zero, necessariamente teremos uma PA crescente. Não importa se o primeiro termo é negativo, é quebrado, o que for ali, né? Adição de um valor positivo, sempre progressão aritmética crescente. O que você nota no segundo exemplo? Você nota que por mais que você tenha começado no 5, ó, agora você está subtraindo. Então, ó, você foi para o segundo termo e ele diminuiu. Foi para o terceiro termo e ele diminuiu ainda mais, né? Ou seja, também é característica de uma distribuição linear. Esses valores estarão sobre uma reta, porém, entretanto, Davi, contudo, essa reta vai ser o quê? Ah, professor, vai ser decrescente, vai ser um comportamento linear decrescente. Justamente por quê? Por conta da nossa razão, que é um valor negativo. Então, para razões negativas, a gente terá PAs, progressões aritméticas, que são classificadas como decrescente ali, então. Tá joia? Veja, ainda tem uma última opção aqui, que é a razão igual a zero. É igual você pensar assim, nossa, agora eu vou juntar toda a grana que sobra no final do mês, né? Eu tenho um salário, eu vou juntar toda a grana que sobra no final do mês. Só que o que acontece? Chega lá no final do mês, você torrou tudo, o salário está com zero, né? Aí no outro mês você torrou tudo e colocou mais zero na poupança. Pô, o que acontece, professor? Isso deixa de ser uma progressão aritmética? Eu não posso ter uma progressão aritmética, né, com razão igual a zero? Posso, só que o que acontece? Não sai do lugar, né? Vira ali uma distribuição, então, de uma PA constante. Ou como alguns vestibulares já chamaram, né, de uma maneira mais interpretativa, de uma progressão aritmética estacionária ali para nós, então. Tá bem intuitiva as classificações. Veja que a única dependência é a razão. Então, quando ele trouxer algumas razõezinhas algébricas e afirmar que é crescente, você sabe que tem que ser maior que zero. Ou quando o problema recair numa equação de segundo grau, que você fique na dúvida ali, pô, chegou numa razão positiva e uma razão negativa. Ah, mas lá no enunciado estava falando que a PA era decrescente, né? Então, daí você separa essa condição aí de classificação. Belezinha? Bem tranquilo até agora, né? Progressão aritmética. Bom, vamos para um dos tópicos mais importantes aí, que é a construção do termo geral, que é chegar nessa ideia do modelo iterativo. Ou seja, como é que eu vou escrever, né, essa minha progressão aritmética, professor, através de uma fórmula para um termo. Coloquei um outro exemplo aqui, uma PAzinha bem fácil para a gente trabalhar. Começa no 3 e vai para o 5, então facilmente você nota que é a adição aqui do 2 como razão, e aí vai somando, né? Ó, mais 2 vira 7, mais 2 vira 9, mais 2 vira 11, tá? Eu não quero que você foque tanto no exemplo numérico, eu quero que você olhe para o exemplo numérico e entenda o comportamento genérico, tá? Veja, uma das coisas que a gente falou no começo é o seguinte: os elementos mais importantes para a gente da progressão aritmética são quem? Primeiro termo e razão. Eu tenho que saber onde ela começa, eu tenho que saber como ela será então construída, qual é o valor que eu vou adicionar de maneira constante. Conhecendo esses dois valores, cara, a gente pode encontrar qualquer um termo, eu posso escrever qualquer termo em função desses dois caras. Tanto é que se eu perguntasse para você assim, viu, esse A2, como que o A2 poderia ser escrito em função do primeiro termo e da razão? Genérico aqui, você vai falar assim, bom, professor, é só pegar o primeiro termo e adicionar a razão. Sim, ó, então o A2, ele foi simplesmente a adição do primeiro termo com a razão, tá? Claro que se você chegasse no A3 e falasse assim, professor, é A2 mais razão, tá certo, ótimo, mas veja qual que era o meu objetivo. O meu objetivo era que você escrevesse ele para mim de maneira a depender de quem? Do primeiro termo e da razão. Então pensa lá, como é que eu vou escrever o A3 em função do primeiro termo e da razão? Professor, saindo do primeiro termo para chegar no terceiro, eu somo duas vezes a razão. Então eu pego o meu primeiro termo e faço a adição de 2 vezes a razão, né? É um simples entender assim, pô, professor, quero chegar numa quarta casa e estou na primeira, quantas casas eu preciso andar para chegar lá?
3 casas, né? A ideia é a mesma. Como é que vai ficar o A4, então? O A4 vai ficar A1 mais 3 vezes a razão, tá? E esse entendimento nos possibilita chegar, por exemplo, assim, ao A50. Veja, eu não preciso construir todos os termos se eu só quero o A50. Conhecendo o primeiro termo, basta que eu some quantas razões para chegar no 50, no A50? 49 razões. E aí você começa a notar que existe uma relação bem básica aqui, ó, entre o posicionamento do termo que eu busco, partindo do primeiro, a quantidade de razões. Professor, se eu quero o quarto termo partindo do primeiro, falta 3. 50, 49, sempre um a menos. E aí você vai chegar de uma maneira bem simples aí e vai definir o quê? A nossa fórmula do termo geral. Que ficará então um enésimo termo, um AN qualquer, será A1 mais, veja, 50, 49, esse cara é o antecessor do 50. Aí eu pergunto para você, quem é o antecessor do N? Não vai me dizer M, é antecessor numérico, né? Antecessor é um a menos, prof. Isso, então se eu quero o enésimo termo, aqui a gente terá N menos uma vez a razão. E está estabelecida aí para nós uma das primeiras fórmulas mais importantes e fundamentais da progressão aritmética. Fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Vamos só arrumar o parênteses que o professor colocou errado aqui, ó. N menos 1, fechou o parênteses, e aí multiplica pela razãozinha, então, para nós. Beleza? Tá? Claro que, professor, mas o cara pediu o A50 e eu já conhecia, sei lá, o A30. Você pode começar a partir do A30? Pode. Você pensa assim, bom, se eu já estou no A30, quantas razões eu devo somar para chegar no 50? Preciso só de 20 razões, professor. Posso escrever isso de um outro modelo também, caso eu tenha um termo intermediário ali para nós, beleza? Mas é uma fórmula bem importantezinha para nós, tá? Principalmente para quando ele me trouxer alguns termos, ou pedir construção de termo para nós, ou modelo, né, genérico ali, então, para nós. Então, assim, professor, qual que é a fórmula do termo geral dessa progressão aritmética? A gente simplesmente substituiria o A1 como 3, a razão como 2 e deixaríamos o N. Ó. Vejam, conseguimos escrever um modelo daí, matemático, que fica em função da posição do termo. Por isso que ela se encaixa nos moldes de uma sequência iterativa, como a gente comentou na aula passada lá então. Beleza? Tá aí, termo geral, super importante para nós. Tranquilo? Bom, a gente vai usar ainda o termo geral em algumas outras aplicações das progressões aritméticas, mas antes da gente chegar lá, quero falar um pouquinho com você sobre uma propriedade operacional assim, ó, fundamental nas progressões aritméticas. Qual é essa propriedade? Essa propriedade, ela vem, claro, de uma análise com a média aritmética, né? Afinal de contas, progressão aritmética, média aritmética, tem o mesmo sobrenome, existe uma ligação ali. E a ideia, para ficar de uma maneira bem simples, eu escrevi assim, ó. Toda vez que eu faço a soma dos extremos do primeiro cara com o último, por exemplo aqui, ó, vamos pegar uma das PAs aqui prontas. Eu vou pegar essa aqui que a gente usou no exemplo passado, vou limitar ela aqui então, ó, vou considerar como se fosse o meu último termo, e vou fazer o que ele está dizendo ali, ó, a soma dos extremos. Se eu somar 3 com 11, quanto que dá 3 com 11? Professor, 3 com 11 dá 14 pra gente. Pô, beleza. Ele fala que essa soma dos extremos, ou ainda de equidistantes. O que são equidistantes? Termos que estão à mesma distância do centro ali, né? Só que em posições opostas. Por exemplo, aqui, ó, o segundo termo e o quarto termo ali, né? Veja, eles são simétricos pra gente, estão em posições simétricas, são espelhados pra gente. Quanto que dá a soma deles? Pô, professor, 5 com 9 também dá 14. Tá joia? Então veja, o que ele começa dizendo é isso, ó. A soma dos extremos, ou então dos equidistantes, ela será igual a quanto? Ao dobro do termo central. Veja, ó, 3 com 11, 14, 5 com 9, 14, o dobro do termo central, o dobro do 7, 14. Então assim, nossa, mas que legal, né? Aí eu vou olhar a PA e vou falar isso, para que isso me ajuda? Cara, isso vai te ajudar principalmente em exercícios que
a progressão aritmética, a sequência, ela tiver a dependência de uma incógnita, tá? Então ele chega para você e fala assim, ó, sabendo que uma progressão aritmética tem primeiro termo igual a x mais 1, 3x menos 4 o segundo e 11 o terceiro, determine o x, determine o primeiro termo, determine o 20º termo, sei lá, né? Você fala assim, e aí, professor, o que eu faço? Bom, aí eu lembro da propriedade. Se essa minha PA está dependendo de uma incógnita, eu sei que necessariamente, se a gente realizar a adição dos extremos, nesse caso, aí você pode limitar a PA. Por mais que tenha reticência, tenha outros termos, você faz a limitação e define quem são seus extremos, tá? Você sabe que a soma dos seus extremos, ó, se a gente pegasse aqui então, ó, x mais 1 e adicionasse a 11, ó, peguei o primeiro termo, adicionei ao último, que nesse caso é o 11, tá? Então, a soma dos extremos será igual a quanto? Ah, professor, vai ser igual ao dobro do nosso termo central. Vamos escrever isso aqui então, ó. Será igual ao dobro do nosso termo central. Quem é o termo central? 3x menos 4. E aí, veja, como ela dependia de uma incógnita, quando você aplica essa propriedade, você consegue fazer o quê? Criar uma equação. E aí, com essa equação, a gente vai resolver aqui, ó, bem de boinha, teremos x mais 1 mais 11, 12, vai fazer a distributiva ali, 2 vezes 3x são 6x, 2 vezes menos 4 dá menos 8, tá joia? Vai isolar o x, esse 6x que é positivo, vai vir para cá negativo, se eu já tinha 1x, veio menos 6x, prof, vai ficar menos 5x, igual, o 12 que é positivo, vai para o outro lado lá negativo, junta com menos 8. Menos 8 com menos 12, prof. Vai ficar menos 20, tá? Claro que o seu objetivo não é descobrir o valor do x negativo. Vai multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Ou simplesmente aqui, ó, fazer a troca do sinal. E se 5x são iguais a 20, o 5 que está multiplicando passa dividindo, né? E 20 divididos por 5 gera para nós 4 aí então. Beleza? Cuidado só para não se emocionar. Se o cara tava pedindo o primeiro termo, é o 4? Não, o primeiro termo seria 4 mais 1, 5. Quem é o segundo termo? 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. Ah, então a PA seria 5, 8, 11. Uma PA crescente, de razão igual a 3. Aí ele podia pedir outras considerações, né? Podia falar sobre interpolação aritmética, tópico da próxima aula. Soma dos termos, tópico da próxima aula, e mais alguns outros exercícios aí então. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula de progressão aritmética com os seus conceitos básicos, para você dar uma estudadinha em cima da fórmula do termo geral e dessa propriedade operacional fundamental e importante, e a gente termina progressões aritméticas na próxima aula. Valeu, querido! Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração e até a próxima. Falou!